Pessoas que são alvo da misericórdia de Deus recebem o sacrifício de Cristo. Então, quando amanhã você estiver na Santa Ceia, lembra disso. Você foi liberto da morte eterna, porque Cristo veio e satisfez a justiça de Deus, e o seu pecado não é mais para condenação. Qualquer coisa diferente disso te mostra que não há eleição. Então aí você passa a ver pessoas que são colocadas para desonra, colocadas para desobediência, para ira por conta do pecado. O ponto 8, para a gente, depois dele, vai comentar um pouquinho a respeito do decreto com a referência da teologia sistemática. Ponto 8 diz: a doutrina deste profundo mistério de predestinação deve ser tratada com especial prudência e cuidado, a fim de que os homens, atentando para a vontade de Deus revelada em sua palavra e rendendo-lhe obediência, possam, proveniente da certeza de sua vocação eficaz, se assegurar de sua eterna eleição. Só até aqui para a gente poder entender esse primeiro ponto. Essa doutrina tem que ser tratada com prudência, tem que ser ensinada com cuidado, porque qual é a ideia por trás dessa doutrina? Que os homens atentem para a vontade de Deus revelada na palavra, ou seja, sigam a sua vida pela palavra. Segundo, que rendam a Deus obediência. Se eu fui salvo por Deus, Ele não requer de mim sacrifícios tolos, Ele requer de mim obediência. Outro ponto, para que eles possam ter certeza da sua vocação eficaz e se assegurar da sua eterna eleição. Você tem certeza da sua salvação. Essa doutrina do decreto de Deus traz para a gente a certeza da nossa salvação. Quem decreta a minha salvação? É Deus. Eu posso perder algo que Deus me deu? Não. Então, por isso eu tenho certeza da minha eleição. Continuando, assim, a todos quantos sinceramente obedecem ao Evangelho, esta doutrina fornecerá motivo de louvor, reverência e admiração a Deus, bem como de humildade, diligência e abundante consolação. Então, 3 coisas que nós devemos ter em relação a Deus: louvor, por termos sido salvos e ser alvo desse decreto de salvação de Deus; reverência diante dele e admiração. Em relação a nós, o que essa doutrina deve produzir, o que é que ela muda na gente? A gente passa a ter humildade, porque a gente sabe que não contribuiu em absolutamente nada para essa salvação. Então foi um favor imerecido, uma graça. Nós temos a diligência, ou seja, nós vivemos corretamente segundo essa palavra, prestando atenção para não tropeçar no caminho. E a abundante consolação. No momento que você estiver triste, pensando que tudo se acabou, até está desabando sobre a sua cabeça, lembre: Deus me salvou. Pode estar tudo dando errado, mas Deus me salvou. E eu sou consolado pela certeza de que pode estar tudo dando errado hoje, terrenamente, humanamente falando, mas o meu destino eterno é com Deus. Isso dá consolação. Ponto 8, dúvidas? Está bem tranquilo? Então, a ideia por trás dessa doutrina, esse é o último ponto do capítulo 3, dos decretos. A ideia por trás é trazer esse sentimento para nós. E aí eu quero trazer rapidamente uma abordagem dos decretos de Deus no estudo sistemático da teologia, com referência tendo a teologia sistemática do Berkhof, que essa aqui é a 3ª edição, já deve estar na 5ª edição agora. Isso aqui é do tempo que eu era professor do seminário, e eu fiz um bocado de aluno comprar essa sistemática, para a gente poder estudar. Não dá para a gente passar sem ver isso aqui. Então o Berkhof é um dos mais estudados e mais referendados teólogos. Traz para a gente alguns textos bíblicos que a gente vai continuar lendo. A gente já leu alguns hoje e vai continuar lendo, mas eu quero só falar um pouquinho a respeito disso. A natureza dos decretos divinos. Berkhof vai falar para a gente que a natureza dos decretos divinos é: primeiro, o decreto divino é somente um. Deus muda de opinião? Não, então o decreto dele é só um. Se ele decretou,
como a gente diz aqui na Paraíba, é prego batido e ponta virada. Acabou. Não vai mudar por circunstância alguma. Segundo ponto, a relação do decreto com o conhecimento de Deus. O decreto de Deus tem a mais estreita relação com o conhecimento divino. Deus faz as coisas porque Ele decreta as coisas porque Ele conhece tudo. Então eu não posso me rebelar contra o decreto de Deus. Eu não posso ficar com raiva de um decreto de Deus. Por quê? Porque Ele sabe de todas as coisas. É por isso que Ele decretou. Se eu decretar alguma coisa, passa 2, 3 dias, eu vejo que eu fiz errado, eu vou ter que fazer o quê? Retroceder, voltar atrás, revogar esse decreto. Quantos governantes lançam decretos? Quase todo dia, né? Você vê aí, decreto de lei, tal coisa, a partir de hoje vai ser assim. Vamos dizer que a partir de hoje a ordem dessas ruas aqui da principal vai mudar. Por esse lado esquerdo de quem está entrando em Itaperuá só desce, pelo outro lado só sobe. Uma ideia mais ou menos assim. Aí se percebe que bagunçou tudo no trânsito. O que vai se fazer? Dias depois, vai voltar a ser como era antes. Então esse decreto não vai ter validade mais. O decreto de Deus não passa por isso. O decreto de Deus é um só. E ele é feito com base no seu conhecimento, que é total. Terceira coisa, o decreto se relaciona tanto com Deus como com o homem. A gente acabou de ver aqui no ponto 8, que o decreto de Deus traz algo em relação a Ele, que nós devemos ter, mas também em relação a nós. O decreto de salvação traz admiração a Deus, reverência a Deus, temor a Deus, mas traz nossa humildade, traz a nossa consolação, enfim, trabalha os dois aspectos. Quarto ponto, decreto para agir não é o ato propriamente dito. Os decretos são a manifestação e o exercício internos dos atributos divinos, que tornam certo o futuro das coisas, mas não se deve confundir este exercício da inteligente vontade de Deus com a realização dos seus objetivos na criação, na providência e na redenção. Não quer dizer que todo decreto de Deus gera uma ação. Por exemplo, decreto de salvação gera ação da gente? Não. Ele gera sentimentos na gente, gera atitudes internas, mas você não produz alguma ação porque foi salvo por Deus, ou para ser salvo por Deus. Então, o decreto para agir não é o ato propriamente dito. Tudo Deus faz pela sua palavra. E aí ele vai apontar 7 características do decreto divino. A primeira delas, tem fundamento na sabedoria de Deus. Então ele decreta com base na sua sabedoria. Quantas vezes a gente age pela própria sabedoria? A gente age muitas vezes pela própria sabedoria. Dá certo todas as vezes? Não. Então a nossa sabedoria é falha. Deus age sempre pela sua sabedoria. Dá errado alguma coisa que Deus ordena? Então a sabedoria de Deus é perfeita. Segundo, o decreto de Deus é eterno. Ele não tem começo, nem tem fim. Ou seja, do início do mundo já existia decretos de Deus, porque nós mesmos fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Então, antes que existisse esse mundo, já havia decreto de Deus, e depois que nós terminarmos a nossa passagem por aqui, ainda vai ter decreto de Deus? Com certeza continuará a ter decretos de Deus. O decreto é eficaz, ou seja, aquilo que Deus se propõe a fazer é cumprido. Tem coisas que a gente diz assim, amanhã eu vou fazer. Pronto, segunda-feira, depois de amanhã eu vou começar uma dieta. E eu vou começar a caminhar. Isso é o meu plano. Mas eu bato o pé e digo, eu vou começar, porque eu já prometi umas 10 vezes, agora eu começo. Depende de você? Não. Não quero que isso aconteça. Mas digamos que amanhã, no final do culto, você vai descer ali essa rampinha. Aí você escorrega, cai, ralou o joelho. Você já não vai mais
Caminhar. Você pode até fazer dieta, mas a caminhada já ficou difícil. Então veja, metade do seu plano foi descartado, porque o seu decreto não é eficaz. Ele pode ser mudado, e ele pode dar errado, que é pior ainda. O decreto de Deus nem pode ser mudado, nem pode dar errado. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E aí ele vai dizer que o decreto é imutável, ou seja, o homem altera os seus planos, mas Deus não altera. É incondicional ou absoluto. Deus nos salva com alguma condição da gente? Ou eu vou salvar você, mas tem uma coisa: você vai ter que fazer isso, 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 isso e isso. Ele diz isso para a gente? Não. Ele nos salva com um amor incondicional. E mais ainda, é um amor absoluto. Não há limites para o amor de Deus e não há limites para a sua misericórdia. Diz que esse decreto é universal ou totalmente abrangente. Ou seja, o decreto de Deus é sobre a nossa vida e é sobre a vida do ímpio. É por isso que eu disse, quem domina a nossa vida? Deus. E quem domina a vida do ímpio é Deus também. O decreto vale para todo mundo. Quando um decreto é feito por algum governante, vale para quem? Para todo mundo que fizer parte daquele território. Então o decreto de Deus vale para todo mundo, só que o governo de Deus não é local, é o governo universal. Todo o universo está nas suas mãos. Então tudo o que ele faz é válido para todo mundo. Quem obedece a Deus desfruta disso como bênção. Quem desobedece a Deus vai encarar isso como sendo algo ruim, como sendo uma maldição. E por último ele vai dizer que o decreto de Deus com referência ao pecado, o decreto é permissivo, ou seja, é costume denominar o decreto de Deus de permissivo a respeito do mal moral. Por seu decreto, Deus tornou as ações pecaminosas do homem infalivelmente certas de acontecerem, sem decidir efetuá-las, agindo imediatamente sobre ela na vontade finita. Quer dizer que Deus não opera positivamente no homem, tanto o querer como o realizar, quando o homem vai contra a sua vontade revelada. Veja só, existe um texto lá em Isaías que diz assim, se me engano é Isaías 45:7, que fala assim: eu faço a guerra e eu trago a paz, eu, Senhor, crio o mal. Mas veja, Deus não criou o pecado, nós concordamos com isso. Deus não é o autor do pecado. Quem é o autor do pecado? O ser humano. O diabo foi apenas o tentador, mas a natureza pecaminosa estava dentro de quem? O homem tinha o poder de dizer: não quero, Deus mandou que eu não comesse, mas o homem escolhe dizer: eu quero, é agradável aos meus olhos e vai trazer conhecimento para mim, e você está dizendo que eu vou ser como Deus. Então o orgulho no coração do homem levou aquilo ali. Nesse momento ele estava seguindo a vontade de Deus. Nesse momento Deus estava efetuando nele tanto querer quanto realizar? Não. O homem escolhe pecar, e quando ele escolhe pecar, nesse momento Deus está apenas permitindo que ele haja. Deus não o prende quando ele de fato está decidido a pecar. Isso acontece com a gente também? Sim, inclusive com os eleitos. Os eleitos pecam. Mas quem pode nos refrear? Nós que somos eleitos. O Espírito Santo pode nos refrear. É Ele quem faz com que o mal na nossa vida não seja tão imenso, não seja tão dominante. Agora, quando a gente está destinado a pecar, peca ou não peca? Peca. Tem coisas que nós fazemos conscientemente erradas, e tem coisas que nós fazemos por falta de conhecimento. Osés dizia isso: meu povo perece por falta de conhecimento. Tem coisas que a gente não sabe a extensão delas e a consequência final delas, e aí faz. Mas tem coisas que a gente sabe que vai dar errado. Mas a vontade é tão grande, o prazer que se vai ter em poucos minutos ou segundos, faz com que a gente haja
contrariamente à vontade de Deus. Foi Deus que me mandou fazer? Não. Então esse decreto é permissivo de Deus. Ok? Então essas são as características dos decretos divinos. Da criação, é bem pequenininho, é rápido. Vai falar o seguinte, entrando aqui nesse nosso capítulo de número 4 da declaração. Aprove a Deus o Pai, Filho e Espírito Santo, para a manifestação da glória de seu eterno poder, sabedoria e bondade, no princípio, criar ou fazer do nada o mundo e todas as coisas existentes nele, quer visíveis, quer invisíveis, no espaço de 6 dias e tudo muito bom. Vamos lá para o início de tudo, Gênesis. Gênesis 1. Vamos lá. Eu vou trabalhar primeiramente, quando você vai abrindo, só com duas expressõezinhas que vão aparecer aí no versículo 1. A primeira expressão é Bereshit. Ih, que expressão é essa? Bereshit em hebraicos significa no princípio. Quais são as duas primeiras palavras da Bíblia? No princípio. No princípio, então, no princípio é Bereshit. A segunda expressão é Bará, do nada. Então você tem Bereshit, Bará, Elohim. No princípio do nada, Deus. Só que eu falei 2 semanas atrás que esse Elohim é plural. Então esse Elohim, esse Deus, é o Deus triuno, que a gente já falou aqui. Então no princípio Deus criou os céus e a terra. Quem criou? Deus criou. Jesus criou. O Espírito criou. E aí depois ele vai dizer, era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Veja, o Espírito de Deus já estava ali na hora da criação. Disse Deus, haja luz e houve luz. Deus viu que a luz era boa, confirmando aí, ó, tudo muito bom. Separou a luz das trevas, Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima, e assim foi. Ao firmamento Deus chamou céu. Passaram-se tarde e manhã, esse foi o segundo dia. Disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca, e assim foi. A parte seca Deus chamou de terra, e chamou mares ao conjunto das águas. Deus viu que ficou bom. Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes, de acordo com as suas espécies. E assim foi, a terra fez brotar vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Você pega, por exemplo, pinha. Não é muito comum aqui para a gente, mas você comprou uma pinha. Comeu a pinha todinha, sobrou só as sementinhas pretas. Se você botar na terra, vai brotar o quê? Pinha. Ou seja, tudo de acordo com as suas espécies. Viu Deus que isso era bom, esse foi o terceiro dia. Disse Deus, haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite, sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi, Deus fez 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, separar a luz das trevas. Deus viu que ficou bom. É tão bom que hoje a gente se admira quando vê o pôr do, e quando vê uma lua cheia a gente fica assim, imaginando aquela enormidade no céu, uma lua completa, só que 7 dias depois surge só um risquinho no céu.
ela está bem minguante, só aquela coisinha fininha. E a gente disse, mas 7 dias atrás estava cheio, mas agora está fininha. E ele diz, passou tarde e manhã, foi o 4º dia. Disse também Deus, encham-se as águas de seres vivos, voem as aves sobre a terra, sob o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom também. Deus os abençoou, dizendo, sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem as aves na terra. Passaram-se tarde e noite e tarde e manhã, esse foi o 5º dia. E disse Deus, produz a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. Assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. E aí vem a nossa parte. Então disse Deus, façamos, veja, o tempo todo os 3, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, as aves dos céus, os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhe disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus, eis que lhe dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. Dou todos os vegetais como alimento, e tudo que tem em si fôlego de vida, a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Muito bom. Esse foi o 6º dia. Então vamos lá. Ele fez todas as coisas existentes, quer visíveis, quer invisíveis, no espaço de 6 dias. Está lá em Gênesis 1, a gente leu completamente. Tudo isso ficou muito bom. A criação de Deus é muito boa. Mas eu posso dizer que eu sou bom? Não. Por quê? Porque eu sou criação de Deus, mas eu nasci em pecado. Isso infelizmente empata de eu dizer, eu sou bom. Mas como criação divina, Deus viu que era bom. Entendido essa primeira parte? Criação de Deus praticamente completa, porque no 7º dia o que é que Deus fez? Viu que havia concluído toda a obra e descansou. É por isso que a gente trabalha de segunda a sábado, mas no domingo, pelo amor de Deus, né? Precisamos descansar um pouco. Ou, mesmo que você trabalhe no domingo, outro dia da semana vai lhe servir de folga. Todo trabalho precisa dar uma folga. Eu fico meio triste quando eu vejo algumas pessoas que só tem folga a cada 10 dias. Por exemplo, funcionário de shopping, às vezes só tem folga a cada 10 dias, são 3 folgas no mês. Você está conseguindo descansar? Não, é impossível alguém descansar trabalhando 27 dias por mês e não tendo pelo menos um dia na semana de descanso. Sobre a criação, só para fechar, esse ponto 2 é o último desse capítulo 4, diz assim: depois de haver Deus criado todas as outras criaturas, a gente já leu, né, o versículo aqui, criou homem, macho e fêmea, com almas racionais e imortais, ou seja, Adão e Eva não veriam a morte, e eles tinham almas racionais, ou seja, eles pensavam a respeito daquilo que estava acontecendo ao redor deles, eles tinham vontade, e ele criou com conhecimento, justiça e genuína santidade, ou seja, eles não tinham visto ainda o pecado, genuína santidade.
de forma que nós não conseguimos ter, porque nós já nascemos em pecado, nós corremos atrás da santificação, mas a genuína santidade a gente não tem mais. E tendo, segundo a sua própria imagem, tendo a lei de Deus escrita nos seus corações, e o poder de cumpri-la, e contudo sujeitos à possibilidade de transgredir. Aqui nós temos o seguinte: há uma discussão enorme a respeito. O homem tem livre-arbítrio, sim ou não? Sim. Na linha reformada a gente chama isso de livre agência, ou seja, você age livremente, você faz escolhas todos os dias. Outros vão dizer, chamar de livre-arbítrio mesmo, só que o seguinte: nós não temos livre-arbítrio para a salvação, você não escolhe se salvar, você faz escolhas de todas as questões da sua vida, mas você não pode dizer eu quero ser salvo ou eu não quero ser salvo, isso quem decide é Deus. Nesse caso aqui, Adão tinha essa escolha, da forma que Adão foi criado, da forma que Eva foi criada, eles tinham a possibilidade de obedecer a Deus ou não, de dizer eu quero essa lei que está escrita no meu coração, ou eu não quero. Então havia a possibilidade de transgressão, não porque Deus mandou, mas porque o homem poderia escolher. E aí vem o ponto: sendo deixados à liberdade de sua própria vontade. E a vontade do homem é sujeita à mudança. Aquilo que a gente falou anteriormente. Além dessa lei escrita nos seus corações, receberam um mandamento para que não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso a gente também já conhece. O qual, enquanto observassem, seriam felizes em sua comunhão com Deus e teriam domínio sobre as criaturas. A gente leu o capítulo 1 todinho de Gênesis. Diz que o homem foi colocado para quê? Para dominar sobre todas as criaturas, dominar sobre toda a natureza, tomar conta do jardim. Ou seja, o trabalho não é um castigo de Deus. O trabalho foi a primeira coisa que Deus mandou o homem fazer. Ó, tá vendo tudo isso aqui? É tudo de vocês. Eu estou dando a vocês. Cuidem. Então a mordomia surge daí. Olha, vocês cuidam de tudo que tem, para que vocês continuem tendo. Por que a gente cuida tanto do nosso trabalho? E tem tanto cuidado com ele, assim, de não desagradar um patrão, de não fazer alguma coisa que nos prejudique ou prejudique a empresa que a gente trabalha, para continuar tendo. Então, quando ele diz assim, enquanto eles observassem essa ordem de Deus, esse mandamento, eles teriam comunhão com Deus, seriam felizes e teriam domínio sobre as criaturas. Qual é a primeira coisa que acontece quando o homem peca? Deus aparece. Deus aparece, porque ele aparecia sempre na viração do dia, para conversar e ter comunhão com o homem. Só que tem uma coisa que acontece antes do homem começar a falar com Deus: ele percebe que ele está nu, ou seja, ele começa a ter consciência de coisas que ele não tinha anteriormente, e ele vê aquilo com maldade, não mais como uma coisa natural. Ele procura então folhas para cobrir as suas vergonhas. Veja que o texto já usa essa palavra, cobrir as suas vergonhas, porque para ele agora é vergonhoso. Ele agora não vê mais a naturalidade da criação de Deus. E aí Deus pergunta: Adão, onde estás? E Adão estava escondido. E ele diz: eu corri com vergonha porque eu estou nu. Como é que sabes que estás nu? Eu comi da árvore, do fruto que o Senhor ordenou eu não comesse. E aí ele joga a culpa em Deus, não é na mulher não, porque ele diz: a mulher que tu me deste. O problema não fui eu não, foi que o Senhor me deu essa mulher. E essa mulher deu ouvidos à serpente, que mandou que a gente comesse, e ela achou bom, me deu também. Nós dois pecamos, mas tudo começou porque o Senhor inventou de botar essa mulher aqui. Veja como é grave. Ele tem o primeiro pecado e a primeira transferência de responsabilidade da história. Quando você peca, você quer transferir a responsabilidade para alguém. Geralmente quem leva a culpa? O diabo.
Eu não sabia, mas aí o diabo tentou, eu fiz. O diabo botou na minha frente. O diabo está aproveitando a brecha. Mas a brecha quem dá? Você. Então o problema foi o homem mesmo. O homem viu aquilo dali, independente da propaganda da serpente, o fruto era vistoso, era agradável aos olhos, e o homem teve a vontade de, a partir daquele ato de comer o fruto, ser igual a Deus. Esse foi o grande ponto. Enquanto eles estavam obedecendo a Deus, tudo do jeito que Deus havia colocado para eles. A partir do momento que eles pecam, Gênesis 3 vai trazer para a gente, lá no finalzinho que ele diz, a partir do versículo 13, o Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? E a mulher diz: a serpente me enganou e eu comi. Veja, a mulher também não assume, ela diz: não, o problema foi a serpente. Então o homem diz: o problema foi que o Senhor me deu a mulher. Ah, então vou conversar agora com a mulher. Mulher, o que foi que você fez? Ah, não, o problema foi a serpente, né? E se fosse perguntar para a serpente ia dizer o quê? Que eu sabia que os dois eram fracos, e eu fui lá e tentei os dois, e eles caíram. E aí ele vai dizer: o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos. Alguém aqui cria serpentes? Mas era um animal doméstico, mas se torna maldita, maldita entre todos os animais domésticos, e vai dizer entre todos os animais selvagens também. E ele diz: sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. O que faz a gente entender que ela não era um ser rastejante, mas pelo pecado acontece isso. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com sofrimento você dará à luz filhos. Quem aqui já teve filho sabe, né? Dói, mesmo que seja anestesiado, mas depois quando passa a anestesia, aquela cesariana dói um bocado, né? Porque são vários e vários pontos. E aí vai dizer: seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, olha o peso agora, maldita é a terra por tua causa. É a terra. Então, a mulher agora tem dores no parto. O homem causa dores em toda a terra. Tudo isso que a gente está vendo aqui agora é o que? Fruto do pecado, o sofrimento, as mortes, pai contra filho, filho contra pai, famílias desfeitas, fruto do pecado. E ele diz: ela lhe dará espinhos e ervas daninhas. A terra você vai ter que se alimentar agora das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão. Ele já trabalhava? Já, mas era penoso o trabalho do homem? Não, agora o suor vai ter que descer para que ele possa comer do seu pão, até que volte à terra, visto que dela você foi tirado, que você é pó e ao pó voltará. Então veja, enquanto nós estamos obedecendo ao Senhor, como é a nossa vida? Plena paz e satisfação. Quando nós desobedecemos a Deus, as consequências são terríveis. Foi assim na criação, é assim durante toda a história da eternidade. Mas isso vai ter fim, não vai? Ele disse: até que você volte à terra. Ou seja, quando nós morremos, se morremos em Cristo, os nossos sofrimentos se encerram. Se nós morremos com a certeza da nossa salvação, termina essa passagem e você inicia uma eternidade com Cristo. A ideia de trabalhar esse ponto da criação e ver o pecado do homem é somente para a gente lembrar: pecadores, sim, só que agora regenerados. Pecadores, inimigos, transformados agora em amigos de Deus. Pessoas que desprezavam a cruz de Cristo, agora só podem viver se estiverem escondidas na cruz de Cristo.
que de fato haja consolo no nosso coração com essas verdades e que a gente possa aproveitar desse estudo para relembrar coisas que nos trazem paz, por saber que Deus cuida de nós.